Fala pessoal, tudo bem com vocês? A rota do título palmeirense. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A rota do título do Palmeiras depois do empate diante do Atlético Goianiense. Calma, torcedor, falta pouco. As escolhas do técnico Abel Ferreira e a sinceridade do treinador na entrevista coletiva. A indignação de Gustavo Scarpa. Vamos falar de tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Tá, tudo bem, não foi uma grande atuação, uma grande exibição, mas é impressionante, né? O Palmeiras não perde fora de casa. Eu até estava perguntando para os colegas aqui, fazendo uma pesquisa, não lembro, acho que realmente vou precisar fazer uma pesquisa mais profunda, não lembro de um campeão brasileiro invicto como visitante, fora de casa. É o que o Palmeiras está muito perto de conseguir ao confirmar o título brasileiro e ao confirmar que não perde fora de casa nesse campeonato. Tem 2 derrotas apenas, as 2 no Allianz Parque. Curiosamente, onde também é muito forte. Não à toa faz essa campanha aí com 67 pontos, mesmo que não aumentou tanto assim a distância para o Inter, que também venceu na rodada, ela segue de 10 pontos, gente. O Palmeiras pontuou fora de casa e a distância para o Inter, que é o segundo colocado, é de 10 pontos, faltando 7 jogos para terminar o campeonato. Matematicamente, o Palmeiras precisa de mais 4 vitórias nesses 7 jogos. Nesses 7 jogos, o Palmeiras também tem 4 jogos em casa. E nem colabora tanto esse número porque, ou nem, digamos assim, modifica tanto assim porque, tem outros 3 fora. O Palmeiras não perde fora de casa, então pode muito bem conquistar vitórias dentro ou fora de casa. Mas a gente sabe que diante da torcida, o Palmeiras também tem sido muito forte no Allianz Parque. E também, né, daqui a pouco, num desses jogos dentro de casa, eu vou passar a tabela para vocês, pode comemorar o título brasileiro, né, juntamente ao lado do seu torcedor. O Palmeiras sofreu no primeiro tempo. O Everton fez boas intervenções, especialmente num gol incrível que o Wellington Rato perde, né? Talvez pela tomada de decisão, mas muito mérito para o Everton, né? Porque ele tenta o drible e o Everton busca embaixo. Depois, uma jogada do Luiz Fernando pela esquerda, né? Que ele consegue passar pelo goleiro do Palmeiras, que já sai da área, e ele chuta para o gol e o Gustavo Gomes em cima da linha tira. Mas o Palmeiras é sempre muito forte, né? Especialmente através dos pés do Gustavo Scarpa. O Murilo é impressionante, né, cara? Como marca gols o Murilo. Ele joga muito, que achado do Palmeiras, porque a zaga estava firme ali, com o Gustavo Gomes e o Luan, apesar de muita gente pegar no pé do Luan por algumas falhas específicas e tal, mas eu considero um grande zagueiro. Mas o Murilo impressionante, né, cara? Chegou e tomou conta da posição e ele é bom defensivamente e ainda faz gols, né? Como acabou marcando o primeiro gol nessa cobrança, mais uma assistência do Gustavo Scarpa e abrindo o placar. Mas aí depois, com as mexidas do Abel, o time perdeu um pouco de ímpeto, o Atlético Goianiense que sofreu na temporada, deu uma recuperada aí com o Eduardo Batista, né? Tem um time que, o Marlon Freitas, né? Muito bom jogador, já está acertado com o Botafogo, se inviabilizou um pouco com a torcida por conta disso, mas quando ele entra, ele resolve ali no meio, né? Deu uma bela assistência um passe, né? Para o Dudu na direita, que faz o cruzamento, a bola sobra para o Shailon fazer o gol, num dos poucos espaços que o Palmeiras ofereceu, né? Ou costuma oferecer no seu sistema defensivo. Depois até tentou um pouco mais, mas não conseguiu a vitória. Mesmo assim, o Abel Ferreira foi para a entrevista coletiva, abriu ela pedindo desculpas para o Guilherme, o jornalista que fez a pergunta naquela partida diante do Fluminense, talvez, agora me fugiu, Botafogo, nossa, deu um branco, mas aquela pergunta que ele faz, né, sobre o time conseguir suportar com um jogador a menos mais uma vez, e o Abel responde uma coisa completamente fora do contexto, assim, né? Mas se sabe que ele confundiu o repórter com outro repórter que já tinha um histórico aí, tinha comparado ele ao Jorge Jesus, chamado de retranqueiro, enfim, e aí ele, enfim, respondeu daquela forma. Já tinha falado com o menino, né, durante os próximos dias, ele estava suspenso no último jogo, foi para a entrevista, pediu desculpas pro Guilherme. E depois, até foi curioso que durante a entrevista ele foi perguntado
sobre seleção brasileira. E aí ele disse assim, olha, não quero que você fique ofendido, às vezes eu sou um pouco mais ríspido e tal, as pessoas interpretam dessa forma, mas eu não vou responder essa pergunta. Foi super educado, assim, com medo de ser mal interpretado, mas ele não quis responder sobre o cargo que será vago ao final do ano na seleção brasileira. Tá certo, acho que não é momento também para comentar esse tipo de coisa. A pergunta tem que ser feita, eu também faria essa pergunta e tá no direito do Abel não responder. Depois ele foi muito sincero quando ele disse assim, é muito difícil esse campeonato, muito difícil jogar fora, quando você não perde, quando você não ganha, você precisa pontuar, e ele disse, nós não merecíamos perder, mas também não merecíamos ganhar. Achei ele bem sincero, honesto e realista com o que aconteceu no jogo. Foi realmente um jogo de equilíbrio em que ali qualquer um dos dois poderia ter sido vencedor, mas talvez o resultado justo mesmo tenha sido um empate. Agora, o empate atrapalha os planos do Palmeiras? Claro que não, gente. Olha só. Domingo, no Allianz Parque, tem o clássico contra o São Paulo. Normalmente o Palmeiras tem tido muita supremacia, embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil, mas tem tido supremacia sobre o São Paulo, especialmente jogando na sua casa. Depois, são 2 jogos em casa, São Paulo e depois Avaí. Aí sai para jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Só que esse jogo aqui é dias antes da final da Libertadores. Então o Atlético, que já está desmobilizado, né? A gente já tem visto isso, o Furacão, provavelmente vai muito desmobilizado para esse jogo aqui. Pode ser até um jogo de título, mas é mais certo que seja contra o Fortaleza no Allianz Parque no dia 2 de novembro. Depois ele tem o Cuiabá fora, o América Mineiro em casa e fecha o campeonato contra o Inter no Beira-Rio lá no dia 13 de novembro. Repito, Palmeiras precisa de 4 vitórias, vai jogar 4 desses jogos em casa. Essas 4 vitórias, se o Inter não tropeçar mais. Né, os perseguidores do Palmeiras, se eles mantiverem esse retrospecto espetacular, porque o Inter está fazendo uma campanha de exceção também. Só que o Palmeiras não deixa ninguém se aproximar. Então, mais 4 vitórias? Eu acho que até esse título pode vir matematicamente no jogo do Fortaleza, porque eu também não sei se o Palmeiras vai ganhar todos os jogos, né? São Paulo, Avaí e Atlético Paranaense. Mas mesmo que ele tropece um ou outro aqui, talvez o título venha contra o Fortaleza no dia 2 de novembro. Mas é só uma previsão, o fato é que é só a gente descobrir quando, não como, né? Descobrir quando o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Contra o São Paulo semana que vem, tem a perda do Rony, né, que acabou recebendo o 3º cartão amarelo e será um desfalque importante nesse clássico. Ele gosta de clássicos, né, tem sido um jogador decisivo na temporada e não estará em campo no Allianz Parque no domingo. Entrou no seu lugar o Merentiel. E aí, mais uma vez, o Abel Ferreira foi cobrado por não colocar o Endrick, né? Porque agora ele tem muitas opções lá na frente. Ele tem o Lopes, ele tem o Navarro, ele tem o Wesley, ele tem o Merentiel, ele tem o Breno Lopes. E o Wesley e o Merentiel não foram bem, né, nesse jogo. Então a gente quer ver mais o Endrick. O Abel não gostou dessa pergunta. E aí, nessa pergunta, ele saiu um pouco do tom da coletiva. Ele falou, ele vai entrar quando eu achar que ele tem que entrar, no momento certo. Eu sei que vocês perguntam, mas eu que sei, mais ou menos isso, ele resumiu. Mas fica essa... Porque os jogadores contratados pelo Palmeiras, eles ainda não empolgam. Acho que o Merentiel fez um gol ou outro importante, o Lopes também surgiu até melhor, depois acabou perdendo um pouco de espaço. E os outros acabaram, né? E o Rony segue como titular porque é um jogador muito mais efetivo. Então, eu acho que o Endrick vai ser assim, né, gente? Ele joga um jogo, daqui a pouco 2, 3, daqui a pouco tem um jogo mais tranquilo, assim que o Palmeiras está ganhando, como foi contra o Coritiba 3-0, põe o Endrick no segundo tempo. E vai ser assim até o final da competição. Ele tem 16 anos, calma, tá tudo certo. E o Scarpa, hein? O Scarpa que está encerrando a sua participação no Palmeiras, jogador muito importante, foi substituído a 36 minutos do segundo tempo pelo Rafael Navarro, que é outro que eu esqueci de citar, que também não empolga, né, pelas opções aí do Abel Ferreira. O Scarpa saiu muito irritado, saiu chutando o banco de reservas e ele é líder em participações para gol na temporada, tem 28 participações para gol com 11 gols e 7 assistências. É um fenômeno, assim, o Gustavo Scarpa está jogando muita bola e depois ele até publicou no seu Instagram dizendo assim, pô, quem é que fica feliz com o empate? Quem é que curte o empate? Então, é claro que ele não estava irritado com o treinador, enfim, e se tivesse também, um jogador indignado que quer ficar, que quer jogar, que está encerrando a sua trajetória no Palmeiras altamente vitoriosa, então ele quer ficar todos os minutos em campo, ele é um fominha no bom sentido.
Então não vi espaço para polêmica, é só para registrar aí como o Scarpa realmente está com vontade de terminar, né, a sua passagem no Palmeiras aí, jogando cada vez mais, sendo decisivo, e ele vem sendo, né, especialmente nesse jogo em que ele deu uma assistência para mais um gol do Murilo. E aí, o que vocês acharam do jogo? Qual o jogo que vocês acham que o Palmeiras vai ser campeão? Os próximos? São Paulo, Avaí, Atlético Paranaense ou Fortaleza? Ou acha que é mais para frente? Cuiabá, América ou Inter na última rodada? Aí eu acho que já foi, né? Fala aí. Comenta aqui, deixa o teu like, inscreva-se no canal. Volto na próxima. Tchau!